Tarjinha mais 18, tá? Tarjinha mais 18 nesse vídeo. Eu não vou nem prometer manter a compostura. Não vou nem prometer. Tá naquela, se você não gosta de palavrões, não gosta de palavras de baixo calão, não gosta desse tipo de coisa, ou se você é fã de... Se você torce para jogador, se você torce para treinador, se você torce para diretoria, esse aqui não é um vídeo para você não, porque eu torço pro Palmeiras. Para mim o Palmeiras tá acima de treinador, tá acima de jogador, tá acima de diretoria, tá acima de tudo. Para mim o Palmeiras é o que vem em primeiro lugar. Então se você gosta de passar pano para treinador, para jogador, para diretoria, ou se você não gosta de palavrões, pode fechar o vídeo, porque esse aqui não é um canal para vocês. Beleza? Dito isso, eu vou deixar vocês com uma postagem que eu fiz na comunidade do canal, inclusive ela tá até lá agora para vocês darem uma olhada se quiserem. Tem uma postagem que eu fiz e eu vou deixar vocês com um micro trecho, acho que deve ter uns 3 segundos, do vídeo que eu falei no jogo do Bragantino. Tá todo mundo falando que o foco é quinta-feira, mas por mim, se você quer ouvir a minha opinião sobre quinta-feira, prepara o lombo, porque vem mais. Por isso que é bom, galera. Por isso que eu gosto do meu canal. Por isso que eu gosto do meu canal, por isso que eu gosto da minha pessoa. Quem acompanha aí, aqueles inscritos mais ativos que vêm, que acompanham os vídeos, estão ligados que aqui eu não pauto minha opinião por programinha esportivo, eu não pauto minha opinião por outros canais de Palmeiras. Eu quero que os outros canais de Palmeiras, fora a minha própria opinião, quero que eles se lasquem. Pode entrar um dentro do cu do outro. A opinião aqui é minha. Você pode vir aqui, assistir o meu vídeo e falar, mano, a sua opinião é uma merda. Mas ela é minha. Eu não pauto a minha opinião em cima de jornalista, eu não pauto a minha opinião em cima de canal de Palmeiras, eu não pauto a minha opinião em cima de fanatismo. Eu não pauto. E é bom você ser... A única coisa boa dessa eliminação do Palmeiras é que hoje eu vou às forras. Porque são coisas que eu venho avisando. São coisas que eu venho avisando. E tomo porrada. É vagabundo, é anti, você não entende nada, é gambá de verde, você não torce pro Palmeiras, você não é palmeirense. É algumas das asneiras que eu tenho que aguentar de torcedor acéfalo, de um neurônio que assiste futebol olhando pra bola. Não vê o que acontece em torno, não vê o esquema tático que não tem, não vê o que acontece em torno do futebol. O gol do Cavani eu vi antes de acontecer. Porque quando o Gomes vem pra marcar o Merentiel, ele tá cobrindo sabe quem? Marcos Rocha. Que devia estar lá, mas não estava. Como o terceiro zagueiro que o Abel tanto improvisou. Devia estar lá, mas não estava. Então o que o Gomes tem que fazer? Vir para a ponta para cobrir o Marcos Rocha, que tava lá na porta do ataque voltando, que é idoso. E aí sabe o que aconteceu? Merentiel cruzou, Cavani fez gol, porque não tinha ninguém na cobertura. Mas para as pessoas que assistem só olhando para a bola, dificilmente percebe isso, porque você tem que ver o esquema tático. Quando o Gomes desceu para cobrir o Marcos Rocha, eu falei, abriu a ponta lá, ó. Se o Merentiel for esperto, ele vai cruzar lá embaixo no Cavani. Dito e feito. Dito e feito. Quem acompanha o canal sabe que eu falo direto que Marcos Rocha não dá. Sabe que eu falo direto que o Mike improvisado também não dá. Sabe que eu falo direto que o Veiga vive de lampejos. Falei aqui. Quantas vezes eu não falei aqui e não tomei porrada de torcedor de um neurônio. Falei, o Veiga vive de lampejos. Antes de subir em campo, ele roda a porra de uma roleta. E é naquela. Ou ele vai jogar muito, ou ele não vai jogar nada. O Veiga não tem meio termo. E hoje se provou de novo. Não jogou porra nenhuma durante o jogo e ainda perdeu o pênalti. Porque se provou que eu falei, o Veiga não tem meio termo. Ou ele vai jogar muito, ou ele não vai jogar nada. Ou ele vai jogar num nível que você vai falar, porra, esse maluco tem que ir pra Europa. Ou ele vai jogar num nível que você fala, mano, é jogador de Criciúma. Eu já sabia disso. Falei aqui. Falei no vídeo passado do Bragantino. Tirando a defesa do Palmeiras do meio pra frente, escala a molecada. Não precisa pôr ninguém. O Piquerez fez o gol, um belo do gol, chutaço fora da área, mas me diz outra coisa que o Piquerez fez no jogo além daquele gol. Nada. E ainda assim o Piquerez só fez o gol por quê? Porque o Endrick estava jogando. O Endrick entrou aberto na ponta, como eu já falo aqui, que o Endrick não é centroavante, o Endrick é ponta. O Endrick entrou aberto na ponta, bagunçou a defesa dos caras, desorganizou o clube para sobrar a bola para o Piquerez bater de fora da área. Se tivesse entrado com os moleques da base desde o começo, isso não estaria acontecendo. Isso não teria acontecido. Nós não jogamos um jogo contra o Boca, nós jogamos 4 tempos contra o Boca. E o Boca foi superior em 3 deles. Nós só jogamos contra o Boca de verdade um tempo.
E ainda nem foi um tempo, foi questão de 15 a 20 minutos de jogo, porque depois que o Boca fez o gol, depois que o Boca tomou o gol, ele já estava fazendo catimba quando fez o gol. Mas depois que tomou, aí os caras furou a bola. Tipo. Os caras furou a bola, ninguém quis mais saber de jogo. Os caras rolavam no chão, e catimba, e cera. Por quê? Porque o futebol permite isso. Enquanto o cronômetro do futebol não para, todo o futebol para. Basquete para, vôlei para, Fórmula 1 para, qualquer cronômetro de qualquer lugar para. Você parou o jogo, para o cronômetro. O futebol não. O futebol, o cronômetro continua rodando. E por esse motivo os jogadores fazem isso. Se o cronômetro parasse, não tinha cera no futebol, porque não vai adiantar. Você vai ficar rolando no chão lá meia hora pra quê? O cronômetro tá parado. Aí eu falo pra vocês, o goleiro do Boca fazendo cera o jogo todo, o juiz conivente, mas nada disso entra em pauta aqui, porque pra mim o que interessa é o time. É o time. O Palmeiras não jogou um tempo contra o Boca, o Palmeiras jogou 4. 4 tempos com o Marcos Rocha e Mike na lateral, 4 tempos com o Rafael Veiga não criando nada, 4 tempos com o Rony de centroavante. Ó quem fez o gol, Merentiel. Por quê? Porque acharam melhor dispensar o Merentiel pro Boca Juniors e ficar com o Navarro. Onde é que tá o Navarro agora? Falei, nada contra o Navarro, mas o Navarro é jogador de Série B. Nada contra o Navarro, nada contra. Mas dispensaram o Merentiel pra ficar com o Navarro. E aí? Quem fez a jogada do gol? É o que eu falo aqui. Então todo mundo tem uma parcela de culpa. Todo mundo tem uma parcela de culpa nisso. Todo mundo. Começando pela diretoria. Eu falava que, velho, o problema do Palmeiras é que as vitórias mascaram muita coisa. Muita coisa. Enquanto o Palmeiras estava ganhando, a gente batia, falava que precisava contratar e a gente apanhava. É que você é louco, contratar, o time tá ganhando tudo que ppp, porque para torcedor de um neurônio o que importa é a vitória, não importa como ela venha. Não importa se seu time ganhou com sobra ou se ele ganhou deixando o cu na cerca, desde que ele ganhe. Agora, para qualquer torcedor mais racional, sabe que você ganha, mas uma hora você vai perder por falta de opções. E a diretoria não contrata, jogou o trabalho todo na mão do Abel Ferreira e ele teve que se virar. Com um jogador, com 10, 12 jogadores, a maioria da base e os refugos ruins que ficou lá. Como o seu Marcos Rocha, como o Flaco Lopes, como o Atuesta, Jailson. Então todos os jogadores estão lá, ó. Esse é o elenco que o cara tem para trabalhar fora os garotos da base, que devia ter sido colocado antes. O que eu falei aqui? Os garotos da base cometem erros porque não tem rodagem. Por que não tem rodagem? Porque o Abel favorece a panela dele. Se o Abel colocasse os caras para jogar, talvez eles chegassem em melhores condições. O Henrique desequilibrou o jogo. Isso porque estava sem ritmo de jogo. Imagina se o Henrique tivesse jogando com o time, entrosado, sabendo a movimentação dos caras. Talvez ele não tivesse tentado aquele lance tosco dentro da área lá de querer dar giradinha. Talvez ele tivesse feito um pivô, chutado de primeira. Mas por quê? Como o Henrique não joga, ele toma decisões erradas, porque ele não joga. Ele não teve a oportunidade de cometer esses erros antes. Nem o Henrique, nem o John, o Fabinho, nenhum desses moleques teve a oportunidade de cometer esses erros antes. Então eu espero que esse jogo sirva para sepultar de vez Marcos Rocha no time, para sepultar de vez Mike no time, para sepultar de vez Gabriel Menino no time, Rafael Veiga, para sepultar muitos desses caras. Tem que sepultar, que espero que essa eliminação sirva para pelo menos isso, para pelo menos sepultar esses caras. Aí nós temos a presidente que fala que pensa no Palmeiras, mas tudo que eu vi ela fazer foi amarrar o Palmeiras a contratos com as empresas dela. Quando o Palmeiras vai jogar em Barueri agora, vai pagar pra ela. Quando o Palmeiras voar no avião, vai pagar pra ela. Patrocínio da Crefisa volta pra ela. Então, tipo assim, cadê o Palmeiras? Não tá sendo favorecido. Até agora só tá vendo o Palmeiras tomar no cu. Que essa presidente, que esse diretor de futebol, mas que responde a ela, porque não é só culpa do Nhonho, ele é incompetente? É incompetente. Mas a mulher que libera a grana, que dá grana pra contratar, não é ele. Ela manda ele pro mercado com 2 chicletes e uma paçoca. Então, a ordem vem de cima. Aí nós vamos passar, o Abel Ferreira eu vou tirar por último, porque nós vamos passar para os jogadores. Porque do mesmo jeito que é bonitinho a gente ouvir o Abel Ferreira enaltecer os jogadores, que quando os jogadores ganham, fazem os gols, a gente acha muito bonito quando o Abel fala, não sou eu quem passa, não sou eu quem chuta, não sou eu quem toca. E não sou eu quem dribla. O Abel fala isso, não fala? E a gente acha bonitinho, paga um pau. Agora é a mesma coisa. Não é o Abel quem passa, não é o Abel quem toca, não é o Abel quem chuta, não é o Abel quem dribla. Ele é culpado na escalação. Mas os caras não renderem em campo, não é culpa do Abel. Não é culpa do Abel o Arthur não tá jogando nada há quase 10 jogos. Não é culpa do Abel escalado na ponta errada, beleza. Mas não é culpa do Abel. Não é culpa do Abel o Rafael Veiga viver de lampejo.
Não é culpa do Abel. Não é culpa do Abel o Rony ser medíocre, que a gente sabe que ele é culpa do Abel de escalar. Mas não é culpa do Rony de jogo. Não é culpa do Abel do Rony jogar o que ele joga. Não é culpa do Abel. Não é culpa do Abel o Gabriel Menino ficar no liga e desliga durante o jogo. Novamente eu falo aqui. É culpa do Abel por escalar, mas não é culpa do Abel o que ele faz em campo. Então, do mesmo jeito que é bonitinho a gente enaltecer o Abel quando ele fala isso dos jogadores, a gente tem que dar uma porrada igual agora. Não é o Abel quem toca, não é o Abel quem chuta, não é o Abel quem passa, não é o Abel quem dribla. Não é ele que faz isso, é os caras dentro de campo. É os caras dentro de campo que fazem isso. Então eles têm sim que ser muito responsabilizados pelo que aconteceu. Principalmente o Rafael Veiga e o Gustavo Gomes, que você não bate um pênalti numa semifinal de Libertadores com aquela displicência que eles bateram. O Rafael Veiga ainda bateu forte. Zoado o pênalti dele, mas ainda bateu forte. Agora o Gomes, cara, você é um zagueiro, cara, bate no meio. Não vai querer inventar. Dá aquela afundada, afunda o goleiro, velho. Afunda o goleiro. Pô, você é um zagueiro, velho. Afunda o goleiro dentro do gol. Bate no meio com toda a força que você tiver. Pra aquela, se o cara ficar na mão assim, com a mão assim, quebra um dente. Bate no meio, velho. Pênalti de segurança. O Everton ainda fez o impossível, que foi pegar o primeiro pênalti, mano. O Everton pegou o primeiro pênalti, ele jogou a pressão toda no Boca, Veiga. Batesse no meio, velho. Dá-se aquela cacetada no meio que aí você colocava a pressão toda no Boca. Talvez o Boca perdesse até um segundo pênalti seguido. Mas quando o Boca perde o pênalti com o Cavani, e aí o Everton pega, na verdade não foi nem que ele perdeu, o Everton pegou o pênalti. E aí logo em seguida você me perde, você devolveu a confiança dos caras. A regra é clara, velho. O primeiro jogador do time adversário perdeu o pênalti, caceta no meio. Pênalti de segurança, velho. Porra, é o beabá do futebol. Parece que, mano, o cara ganha pra fazer isso. É o beabá do futebol. Eu jogo futebol na várzea, nos meus amigos aqui, gordão, pançudo do jeito que eu tô. Você deve jogar futebol aí na sua quebrada. E a regra é clara, velho. O cara perdeu o pênalti, dá a cacetada no meio. A confiança tá toda, a confiança dos caras mirrou, porque não foi que o Cavani perdeu. O Cavani perdeu o pênalti, já seria zoado, mas o Everton pegou. Ele já mandou um recado pro Boca Juniors, tipo, ó, tô aqui, caralho. Dá a cacetada no meio, põe a pressão nos caras. Pô, parece que é burro, mano, mas R$1 milhão de reais por mês pra fazer essa merda. E agora vamos passar pra cereja do nosso bolo de fezes, Abel Ferreira. Abel Ferreira. Que eu repito, tripito, quadripito pra quem quiser. Na minha concepção, no meu recorte de Palmeiras, é o maior da história. Pode falar o que for. Pra mim, pode falar de Luxemburgo, pode falar de Felipão, pode falar da puta que eu pariu. Pra mim, o Abel, no que eu vi de Palmeiras, no meu recorte de Palmeiras desse clube centenário, o Abel é o maior da história. Nada vai mudar isso. É uma história que ele já escreveu. É o maior da história. Mas agora, a culpa é dele. Por escalar Marcos Rocha, por escalar Mike, por escalar Gabriel Menino, por escalar Rony, Arthur, caras que estavam realmente mal, Rafael Veiga, caras que estavam mal, não é que eles jogaram mal no jogo de hoje, eles já vêm jogando mal uns 7, 8 jogos. Eles não jogaram mal hoje, tipo, não, hoje eles estavam numa noite infeliz. Não, eles já vêm jogando mal, o esquema tático já não vem funcionando. E você tem um monte de moleque da base pra jogar. É o que você tem, mano. Por contrato, incompetência de diretoria, ou foi você que mandou, ou a culpa é da minha mãe, não importa. O que importa é você tem essas pessoas no banco. Moleque da base. Se os caras de dentro de campo não estão bem, põe os moleques da base, põe pra rodar. Todo mundo fala, nossa, o Santos revela muito jogador, não sei o quê. Por quê? Porque o Santos não tem opção. Então o que o Santos faz? Põe os moleques pra jogar. Aí nessa safra de 8, 10 moleque que ele põe pra jogar, ele consegue lapidar 2, 3 e vender. É assim que se trabalha com a base, mano. Você vai subir com a base com 10, 12 moleque, eles têm que jogar. Coloca os 12 pra jogar e aí desses 12 você lapida 4, 3, o Danilo era da base. O próprio Gabriel Menino que hoje tá jogando aí desligado, mas era da base. Fora os caras que já saíram, o Gabriel Jesus, tá, os caras eram da base. Você tem que pôr a base pra jogar. Tem que pôr a base pra jogar. Olha a fumaça que esses moleques fizeram. Olha como eles resolveram o jogo. Como eles foram para 1 contra 1. Olha como eles não entraram de fralda cheia. Como eles não entraram com medo. Como eles entraram com fome. Querendo jogar. Olha o Coendrick que acabou com a defesa do Boca. Imagina se você coloca o Coendrick desde o primeiro jogo de ponta. No lugar do Mike ou no lugar do Arthur. Imagina como seria isso. Imagina o Coendrick dentro da bomboneira indo pra cima. Cavando, zoando, arregaçando com os caras. Abrindo o campo, abrindo o corredor. Olha como o nosso meio de campo ficou mais seguro quando o Fabinho entrou, quando você tirou a porra do Gabriel Menino.
Tá certo que você colocou o Fabinho no lugar do Zé Rafael, mas quando o Gabriel Menino saiu do jogo, olha como o meio campo estabilizou com o Fabinho lá. Tá mais, o que você precisa para enxergar que a dupla de volantes do Palmeiras, já que a gente não contratou, tem que ser Zé Rafael e Fabinho. O que mais precisa para você entender que o Endrick tem que jogar na ponta, o Endrick não pode ficar encaixotado no meio dos zagueiros, ele é um jogador baixo. Mas ele é um jogador forte, de força física, de drible, de arrancada. Olha como ele comeu a defesa do Boca pela lateral. O Endrick tem que jogar de ponta aberto. Olha as chances que ele deu pro próprio Rony que perdeu o gol. Tirando a bicicleta que ele deu lá espetacular, que o cara no contrapé do goleiro que ele pegou no reflexo, o goleiro muito bom do Boca, tirando isso, mas olha o tanto de gol que o Rony perdeu, por quê? Porque o Endrick criou pra ele, mas você tem que colocar o moleque pra jogar. Se você não põe as bases pra jogar, você não lapida os erros deles. Num jogo como o de hoje, era pra eles estarem muito mais lapidados, muito mais safos, mas não estavam, porque não jogam. Porque você fica insistindo com porra de Marcos Rocha, fica insistindo com o Mike, fica insistindo com o Gabriel Menino, fica insistindo com o Jailson, com o Atuesta. Jogadores que você sabe que não vão render. A melhor base do Brasil, como todo mundo canta, a melhor base do Brasil não joga. Não joga, cria 200 mil jogadores na base que ganha tudo, ganha mundial, ganha as galáxias, o sistema solar, ganha o cu da Sônia Abrão, mas não joga. Sobe pro time profissional para comer banco pra Atuesta. Sobe pro time profissional para comer banco pra Gabriel Menino. Para comer banco pra Flaco Lopes. Para comer banco pra Breno Lopes. Imagina você, Endrick, que vai jogar no Real Madrid, comendo banco pra Breno Lopes, cara. Imagina você, Fabinho, comendo banco pra Richard Rios, pra Gabriel Menino. Imagina você, John, comendo banco pro Veiga. Você vendo o Veiga fazendo a merda que ele faz em campo e você comendo banco pra um cara desse. Por culpa de panelinha, de favorecer panela. Aí esses aqui são meus guerreiros. E agora tomou no cu com seus guerreiros. Foi pra guerra com os guerreiros e se fudeu. Um monte de soldado jovem de Esparta, Raul, querendo jogar. E você levou os aposentados pra guerra lá, tomando cu. Comeram seu cu hoje. Por quê? Por culpa de suas existências. Todas as porradas que você tomar hoje é merecida. É merecida. Que você meta a língua no cu e aguente. Porque a culpa é sua. Não é você quem toca, não é você quem passa, não é você quem cruza, mas é você quem escala. O Marcos Rocha não fui eu que pus o Marcos Rocha em campo lá. Não fui eu que escalei o Mike, o Veiga. Se eu escalasse o time do Palmeiras, fosse eu escalando o time do Palmeiras, não desses caras tinham entrado ontem. Nenhum. Eu falei. Do Zé Rafael pra frente, só ia moleque na base. Não ia colocar ninguém do time titular. Ninguém. E isso eu falei baseado no jogo de ontem, mas se fosse da minha concepção desde o primeiro jogo. Desde o primeiro jogo, do Zé Rafael pra frente, ninguém. E eu colocaria o Zé Rafael de segundo volante e o Fabinho de primeiro, que é o volante mais pegador. Eu inverteria o Zé Rafael de posição com o Fabinho. Colocaria o Fabinho de primeiro volante, Zé Rafael de segundo volante. Do meio pra frente, era John, Endrick. Talvez eu deixasse o Rony, mas porque o Flaco Lopes consegue ser pior que ele. Mas mesmo o Flaco Lopes sendo pior que o Rony, o Flaco Lopes pelo menos é um centroavante de ofício. Então ele tem o faro de gol, ele tem o faro da bola. Talvez o Flaco Lopes não perdesse os gols que o Rony perdeu ontem. Porque ele é um centroavante de origem, ele não é um ponta improvisado de centroavante. Ele é um centroavante. Então assim, eliminação doída, dolorosa, mas na minha concepção, já esperada.